Vamos lá. Bem, um outro ponto, galera, extremamente importante. Quando nós trabalhamos com os nossos mecanismos de coesão. No seu texto, sempre que você usa uma palavra para fazer referência a uma outra, você tem um processo de coesão. A coesão é a amarração das palavras no nosso texto. E uma das formas de trabalhar com essa coesão é fazer uma coesão chamada de coesão referencial. Quando uma palavra faz referência a uma outra, você tem uma coesão referencial. Isso despenca em provas. Gente, volta aqui. Anota isso que eu escrevi para vocês. Quando a banca pedir valor nocional, você vai encontrar, ó, tá escrito aqui, adjunto adnominal ou adjunto adverbial. Agora, se você tiver objeto indireto ou complemento nominal, não vale. Quando você tem objeto indireto ou complemento nominal, a preposição, ela é exigida por um termo anterior. Aí eu digo que não é valor nocional. Valor nocional eu vou encontrar em quais termos? Adjunto adnominal e adjunto adverbial. Simplesmente isso, tá? Simplesmente isso. Vamos embora. Agora, gente, um outro mecanismo é o mecanismo de coesão, é o mecanismo de coesão referencial. Quando no seu texto uma palavra é usada para fazer referência a uma outra, você tem uma coesão referencial. Quando eu digo Ricardo é muito dedicado, ele foi aprovado. Ele foi aprovado. Ele quem? O Ricardo. Eu estou usando uma palavra para fazer referência a uma outra. Quando uma palavra faz referência a uma outra, eu tenho aqui um processo de coesão referencial. E como o pronome ele recupera uma informação que apareceu antes, eu tenho aqui uma coesão referencial chamada de anafórica. Fez referência ao que está antes, você tem ali uma anáfora. Gente, nesse caso, para evitar a repetição da palavra Ricardo, eu poderia ter criado Ricardo é muito dedicado. Ricardo foi aprovado. Para evitar a repetição do termo Ricardo, ele foi substituído pela palavra ele. A palavra ele, que é um pronome. Então, eu uso um pronome para substituir um termo anterior. Eu tenho ali uma coesão referencial anafórica. Na outra, Paulo e Roberto saíram. Os dois são médicos. Os dois são médicos. Os dois quem? Paulo e Roberto. Eu estou usando uma palavra para fazer uma palavra não, né? Duas palavras para fazer referência a uma ideia anterior. Sempre que uma estrutura faz referência a uma outra, você tem a coesão referencial. E se você resgata o que foi colocado antes, você tem uma coesão referencial anafórica. Agora, gente, perceba que eu poderia ter repetido a expressão Paulo e Roberto. Paulo e Roberto saíram. Eu poderia ter colocado, ó, Paulo e Roberto são médicos. Para evitar essa repetição, eu substituí Paulo e Roberto pelo elemento os dois. Nesse caso, o elemento 2, ele é um numeral. Eu estou usando um numeral para substituir uma ideia anterior. Na outra, gente, nós temos eu dei manga a Frida. Ela ama essa fruta. Então, Frida, que é a minha cachorra, né, gente? Eu dei manga a Frida. Ela quem? A Frida. Eu estou usando ela para substituir a palavra Frida. Do mesmo modo que eu estou usando a expressão essa fruta, qual é a fruta? É a manga. Eu estou usando a expressão essa fruta para substituir a palavra manga. Nos dois casos, eu uso expressão
para fazer referência a uma informação anterior. Eu tenho coesão referencial anafórica. No primeiro caso, para evitar a substituição da palavra Frida, gente, eu coloquei o pronome ela. Eu substituí a palavra Frida por um pronome. E no segundo momento, eu substituí a palavra manga pela palavra fruta. Eu poderia ter colocado ela ama manga, mas eu coloquei ela ama essa fruta. Nesse caso, gente, nós temos um valor extremamente importante para as provas, tá? Eu vou focar nessa estrutura, nessa ideia da manga e da fruta. Quando você pensa na palavra fruta, a palavra fruta, ela pode ser qualquer uma. Pode ser a manga, o melão, a banana, o morango, o kiwi. Fruta pode ser qualquer uma. A manga é apenas um tipo de fruta. Então, a palavra manga, ela traz um valor específico. E a palavra fruta, ela traz um valor geral. Fruta é qualquer uma. Essa palavra que traz um valor específico, ela é chamada de palavra hipônima. E essa palavra que traz o valor geral, ela é chamada de hiperônima. E não dá para esquecer, né, gente? Hipermercado. Hiper é o grande. A palavra de valor geral é o hiperônimo e a palavra de valor específico é o hipônimo. Grazi, qual que vai aparecer na frente? Não dá para saber, a gente tem que analisar cada contexto, hein? A gente tem que analisar cada contexto. Então, quando eu digo para você legume e cenoura, legume pode ser qualquer um. A cenoura é um tipo de legume. Então, legume é o geral. Se esse é o geral, esse é o hiperônimo. A cenoura é o específico, é um tipo de legume. O específico é o nosso quê? É o nosso hipônimo. Beleza, galera? Isso aí é extremamente importante. Claro, a gente não está trabalhando todos os casos. Alguns perguntaram sobre outros casos de coesão. Lá no Português Total a gente estuda didaticamente todos eles. Agora, gente, a gente só vai focar naquilo que a questão está cobrando, tá bom? Aluno do Português Total já viu isso, hein? Olha que coisa maravilhosa. Gente, olha a mensagem da Cíntia. Que coisa linda, Cíntia. Parabéns, parabéns pelo desempenho maravilhoso. Foi aprovada no TRF5 para analista e técnico. Que coisa linda. Também passou na Universidade Federal de Alagoas. Maravilhosa. Muito legal, gente, muito legal. Bem... Sim, Jeane. A Jeane está perguntando, Grazi, a palavra manga não se refere à fruta? Sim, se refere, tá bom? Essa fruta não é a manga? Foi exatamente o que a gente falou, tá? Então, olha lá, ó. Qual é a fruta? A fruta é a manga. Eu não deixo de ter ali a coesão referencial, só que a gente tem um nome técnico ali. A palavra de valor específico é a palavra hipônima e a palavra de valor geral é a palavra hiperônima. É algo que as bancas têm cobrado muito em provas, tá? Muito. Que legal, Cíntia. Depois me manda uma mensagem lá no Instagram, Cíntia. Que coisa linda. O pessoal tá me pedindo bastante, hein, Maria? Polícia Civil de Minas está chegando, hein? Muito legal. Mas no finalzinho, gente, eu tiro as dúvidas de vocês em relação às turmas, tá bom?